Rosana Félix, Gazeta do Povo. Governador, eu queria saber se o senhor ficou chateado por vencer por uma diferença de apenas cerca de 10 mil votos e o que o senhor pretende fazer para convencer aquela metade do eleitorado que votou no seu concorrente de que o senhor vai fazer um bom governo. O senhor pretende fazer mudanças na condução das políticas públicas? Vou convidar o Francisco Cunha Pereira para ser secretário de Estado. Não é? Nós temos 75% de aprovação popular. E tivemos na Gazeta do Povo uma espécie de diário oficial da oposição. Eu não fui a uma entrevista na Gazeta do Povo e a Gazeta publicou as perguntas sórdidas, perguntas canalhas, perguntas sem ética e sem moral. Nós desconsideramos esse tipo de órgão de comunicação no Paraná. Nós vamos confirmar o governo e vamos ampliar essa aprovação de 75% para mais. Foi a utilização sem escrúpulos da Gazeta do Povo e da RPC na campanha que, em determinado momento, nos derrubou uma liderança de mais de 20 pontos. Mari Tortato, da Folha de São Paulo. Governador, voltando ao assunto da questão nacional da aliança com o PT e o presidente Lula, eu queria saber o que o senhor espera exatamente desse segundo mandato do presidente Lula, onde ele não vai mais poder errar, onde é preciso mudar e qual será a sua contribuição em se tratando dessa aliança para a governabilidade. Errar todos nós podemos sempre. A perfeição não existe. Não existe no Paraná, não existe no Lula, não existe no Requião, não existe em nenhum de nós. Nós queremos uma política nacional ideologizada, defesa dos interesses do Brasil, uma opção muito clara pelos mais pobres. O país não pode continuar dividido, como dizia o Josué de Castro, entre os que não comem e os que não dormem. Os que não comem porque não têm o que comer e os que não dormem porque têm medo dos que não comem. Mas faria também uma observação sobre a Folha de São Paulo, que reproduziu, na sua coluna, jornalista, a existência de um apartamento meu em Paris, sem sequer ter me consultado. Os jornalões do Brasil reproduziram as canalices locais com a pior ética possível, mostrando um facciosismo absolutamente insuportável para um Estado democrático. Jairo Cajal, RIT, canal 32, UHF, Curitiba. Além do que o senhor já falou, que contribuiu para a sua vitória, nós gostaríamos de fazer uma pergunta bastante vinculada no meio, principalmente dos jornalistas. Se foi o vice do Osmar Dias que mais contribuiu para a sua vitória ou os evangélicos do Paraná? Eu acho que a questão do vice é uma questão policial, não é uma questão política. Que trate do vice o Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário. Mas na soma dos nossos votos, contamos com os católicos, com os evangélicos, com todas as denominações religiosas. Porque a nossa campanha foi a campanha suportada na Carta de Puebla, na opção preferencial pelos pobres. Governador, Norberto, da Gazeta Mercantil. Eu queria dar um enfoque econômico para as perguntas. Para onde o senhor pretende dirigir os esforços agora nessa área de infraestrutura? O senhor investiu muito em estradas e qual seria o próximo passo? Aonde vai se concentrar o esforço do governo agora? Boa pergunta. Nós reconstruímos as estradas do Paraná. Nós vamos rearticulá-las agora para viabilizar os caminhos da liberdade. Alguns trechos, inclusive, já estão praticamente rearticulados. E nós vamos concentrar os investimentos na saúde e na educação. Nós temos 24 grandes hospitais para serem inaugurados. Eu e o Hermas já determinamos a preparação de um concurso público para a contratação de 4.000 funcionários para a saúde, ao longo dos próximos 4 anos de governo, logicamente. E a saúde e a educação serão prioridades absolutas do governo do Estado. Boa tarde, governador Arthur Conceição, da revista Bem Público.
Existe um processo no STF que está parado. Como é que o senhor vai reverter a questão do porto? Essa questão que já está no STF. E como é que o senhor vai se posicionar referente a isso nos próximos meses? O Porto de Paranaguá é a porta de entrada e saída do Paraná, do sul do Brasil e do país. Ele será mantido privado, apesar de todos os interesses que jogaram pesado na nossa derrota. Privatistas do Porto foram derrotados definitivamente. E o Porto de Paranaguá hoje, no ano da graça de 2006, se apresenta com uma probabilidade concreta de um faturamento de 10 bilhões de dólares. Mais do que o dobro do faturamento cambial do ano que nós assumimos, do ano anterior a 2003, ou seja, do ano de 2002. O Porto está aberto à visitação pública, é um exemplo para o Brasil. E foi considerado pela Fundação Getúlio Vargas o porto mais bem administrado do país, dentre os portos públicos e privados. Mas não foi por isso, por exemplo, que a Miriam Leitão deixou de dizer, num famoso jornal da Globo, que a insistência do governador em classificar produtos e não exportar porcaria tinha ocasionado a perda de 166 milhões de toneladas de soja pelo Porto Paranaguá. Irresponsabilidade igual dos jornalões que reproduziam sem crítica, sem confirmação e sem contraditório as mentiras da campanha do Osmar Dias. Porque o Brasil, meu irmão, não produz mais que 53 milhões de toneladas. E 166 milhões de toneladas de soja é mais do que produz o planeta Terra. Não foi por acaso também que durante a campanha eu encontrei um outro repórter global, o Bial, falando nos gargalos de estrangulamento da economia brasileira. E ele foi ao Porto de Paranaguá e me apresentou um congestionamento em cima de um terminal. E diz que o porto tem que ser privatizado, porque estava havendo congestionamento. O porto não tem congestionamento. O congestionamento era a sabotagem da estrutura privada. E o Bial filmou o terminal privado da Cargill. Como vocês veem, há muito pouca compostura nesse processo e uma guerra ideológica contra o Estado do Paraná, que foi vencida nessa eleição. Vereador, o senhor não respondeu a pergunta. Eu perguntei a questão da federalização do porto que está no STF. Como que o governo vai trabalhar? Tem nada no STF, não tem federalização alguma. E respondi a sua pergunta com clareza. Talvez eu não tenha dado a resposta que você gostaria de ter ouvido, mas a sua pergunta foi respondida. Senadora, eu sou Roberta Canetti, da CBN. Quando o senhor foi eleito em 2002, tinha 26 deputados aliados e 28 opositores na Assembleia Legislativa. Agora deve ter pelo menos 32 aliados na Assembleia. Como é que isso vai facilitar essa gestão e como será o tratamento, o relacionamento com a oposição? O relacionamento com a oposição é o de sempre. Nós temos uma maioria superior a 33 deputados. E eu queria cumprimentar a CBN pela boca de urna que fez para o meu adversário desde as 8 horas da manhã. Botando o Álvaro Dias, o Rubens Bueno e o pessoal todo despudoradamente pedindo votos para a coligação do grande capital. Parabéns para vocês. Perderam a eleição. Fernando Tupan, Jornal do Estado. Num estado com uma justiça eleitoral mais pesada e mais atenta, estariam todos na cadeia. Mas isso não aconteceu. E que nesses próximos 4 anos, o que muda e o que não muda? O que não muda, pelo que eu estou vendo aqui, foi o que você fez no segundo turno, que foi uma pessoa que estava recebendo muito bem os jornalistas e hoje está uma pessoa raivosa. Inclusive eu quero defender o Francisco Cunha, que está moribundo, e você fica atacando uma pessoa que está morrendo. Companheiro, o mundo é bom, você também vai ser feliz e não precisa puxar saco do patrão aqui.